Ponto 3, o que é ensino? Este termo vem do latim insignere e significa marcar, distinguir, assinalar. É sempre interessante nós começarmos pelo significado da palavra. E, por exemplo, a palavra ensino, eu gosto muito desse significado que o dicionário coloca, um dos primeiros, marcar. Você vai marcar a vida da pessoa. A pessoa que obtém um determinado conhecimento, e isso vai mudar a vida dela. O apóstolo Paulo, ele até colocou, olha, depois que a lei me ensinou que o pecado é pecado, eu não sou mais inocente. Ou seja, vai marcar a vida da pessoa. Depois que a pessoa adquiriu um determinado conhecimento, ela não é mais inocente naquelas questões que ela faz, tá bom? Seja certo, se seja errado. Então, vai marcar a vida da pessoa. A criança que nós ensinamos na escola dominical vai marcar a vida daquela criança, todo o ensino e como ele for feito. Bom, além de marcar, ele também conseguiu distinguir. Distinguir significa a pessoa ter condições de olhar e falar, olha, eu vou por esse caminho aqui, a tendência é seguir pela esquerda, porque aqui do lado direito tem um abismo, então eu vou conseguir interpretar os caminhos na vida, eu vou conseguir distinguir. Essa área aqui é muito fechada, tem espinhos, ok? Mas algumas pessoas não vão ter capacidade de distinguir. Elas vão escolher a pior água para beber, vão escolher o pior fruto para comer, é inacreditável, mas espiritualmente significa que a humanidade chegou em um grande pomar, encontrou muitas frutas, né? E haviam frutas boas e frutas podres, né? Infelizmente, a maioria da humanidade está escolhendo frutas podres. O significado espiritual é esse. A humanidade escolhe a morte. A humanidade escolhe a eterna separação de Deus. Isso é o que nós vemos acontecendo na grande maioria, né, da humanidade. E nós sabemos que o cristianismo, apesar de alguns acreditarem do contrário, mas claramente estão errados. O cristianismo, em nenhum momento Jesus profetizou que o cristianismo ele dominaria o mundo, que a igreja dominaria o mundo. Até pelo contrário, né? A igreja, ela, pela profecia bíblica, ela teria um problema de esfriamento nesses últimos dias. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas algumas pessoas perguntam assim, mas pastor, como combinar isso com o ensino da chuva serôdia, da chuva temporã, acreditando que nesses últimos dias haveria um grande avivamento? Olha, pelo que nós vemos na história da igreja, né, principalmente nos 100 últimos anos, houve-se um grande avivamento, né? Eu sou pentecostal, então, por exemplo, a questão da renovação pentecostal, que nós sabemos que existia na Bíblia, existia no tempo bíblico, existiram homens pregando o pentecostalismo, o segundo, terceiro, até o 7º século da era cristã, teve, claro, não um homem, mas ele, os seus seguidores, ele começou no 2º século, chamado Montano. A Igreja Católica difamou esse homem de tudo quanto é maneira, disse que as profetisas que estavam com ele profetizavam, mas as coisas não aconteciam, né? Questão de interpretação deles, né? Mas eles tinham realmente o dom de profecia e também de falar em línguas estranhas. Isso está relatado no livro de Eusébio de Cesareia. E, na verdade, Eusébio de Cesareia não mostra nenhuma heresia de Montano. Então, houve um pentecostalismo, sim, lá no princípio. Então, como falar de um avivamento? Olha, nos últimos 100 anos, nós vimos que houve um avivamento no mundo, tá ok? Mas o que está profetizado escatologicamente é que, depois desse avivamento, viria um avivamento, mas viria um último momento em que, infelizmente, o amor de muitos esfriaria. Seria caracterizado, né, também diz o apóstolo Paulo, por ministros, pessoas conhecedoras da verdade, desviando-se, né, do verdadeiro conhecimento. Ok? Nos últimos dias, disse o apóstolo Paulo, que alguns apostatariam da fé. O que é apostatar? São pessoas que têm um determinado conhecimento, sabem até que ele é verdadeiro, mas mesmo assim começa a pregar diferente. O que aconteceria nos últimos dias?
então não dá para nós garantirmos que seria então um avivamento. Não parece ser um avivamento. Bom, então eu coloquei uma pergunta aí também sobre o que é ensino. Coloquei, é transmitir conhecimento? Alguns não gostam dessa expressão, então eu vou explicar agora. Os teóricos da Escola Nova, depois nós vamos estudar esse movimento, né, da educação no Brasil. Os teóricos da Escola Nova rejeitam essa definição. Concordo que ensinar não seja apenas transmitir conhecimento. Ou seja, transmitir conhecimento é uma parte do ensino. Então eles gostam de falar contra o transmitir conhecimento. O transmitir conhecimento faz parte do ensino, né? Chega a ser uma loucura acreditar que ensinar não é transmitir conhecimento. A definição correta é ensinar não é só transmitir conhecimento. Tem que transmitir conhecimento e ter algo mais. Você tem que lançar a semente e você tem que trabalhar a semente. Nós aprendemos isso até na parábola do semeador. Porque Jesus Cristo falou de um homem que saiu a semear, tá ok? E a semente caiu em diversos terrenos. Numa terra boa, caiu sobre pedregais, caiu ao pé do caminho onde os homens pisavam, né? E caiu entre espinhos, tá ok? Entre espinhos foi sufocado. No caminho foi pisado pelos homens, as aves comeram, morreu também. Sobre a pedra, o sol que era para dar vida acabou matando a semente. Só 25%, um quarto, aquele que caiu em boa terra brotou. Mas esse não era o método dos semeadores nos dias de Jesus. Os semeadores que estavam lá ouvindo Jesus pregar, já que ele estava pregando para pessoas, ensinando pessoas que praticavam a agricultura. Então eles praticavam, e como eles faziam a semeadura? Um dos métodos era, às vezes, cavar uma vala, lançar a semente e depois lançar a terra sobre. O outro método era sair lançando semente, e a semente caía entre espinhos, caía sobre pedras, caía sobre um terreno pisado pelos homens e caía também em boa terra. Depois ele vinha com o arado mexendo a terra. Então o espinheiro caía e servia até de adubo para a semente, né? A pedra era misturada com terra, e o terreno duro pisado pelos homens, ele também era amaciado e aquela semente também poderia brotar. Então significa, uma parte é você, vamos dizer, transmitir o conhecimento, lançar a semente. Mas ensino não é só lançar a semente. Ensino é lançar a semente e depois trabalhar para que essa semente, ela realmente germine, ela venha a se tornar uma árvore. E depois eu coloco uma outra pergunta, no número 4. O que é aprendizagem? Deriva do grego apremendere, que significa apropriar, apanhar, adquirir. No nosso caso, adquirir conhecimento. Então, a aprendizagem é a parte que o aluno ele responde, né? O professor conseguiu gerar todo o interesse do aluno, né? Conseguiu mostrar a ele a importância do ensino, transmitiu o conhecimento de forma correta e completa, né? Ensinou bem ele o caminho que ele deve andar. E o que é aprendizagem? Aquele filho que Deus ordenou a Moisés. Olha, ensine o seu filho quando você estiver andando pelo caminho. Você ensinar o filho o caminho direitinho entre duas cidades, se ele conhecer bem esse caminho e continuar praticando aquele caminho, ele não vai errar naquele caminho. Agora, se o pai ensinar mal, e se ele, depois que o pai morreu, um exemplo, ele parou de caminhar, ficou 5 anos sem ir naquela cidade. Se ele precisar ir lá de novo, então talvez ele acabe por errar o caminho. Ou seja, ele não assimilou o conhecimento. Seu pai ensinou ele bem o caminho por um determinado tempo, mas ele não continuou praticando. Então a aprendizagem, ela faz parte da pessoa se apropriar, passou a fazer parte dela, né? Ela apanhou e se apropriou, tomou conta. Agora isso é importante para mim, eu tenho que conhecer esse caminho. Então esse conhecimento está
assimilado, ele adquiriu conhecimento.